Pessoal, olha que bacana esse fluxo aqui. A demanda é o seguinte: existe uma API, né, um fluxo, que todo dia salva um arquivo, né, com os dados diários dentro de uma pasta. E o Power BI ele está fazendo a combinação de todos esses arquivos dessa pasta para criar um relatório. O problema desse relatório é o que? Ele está com muitos arquivos, né? Já tem mais de 2 anos de dados, então tem mais de 600 arquivos aí para combinar. Porque ele faz aquela combinação de arquivos que a gente conhece dentro do Power Query. E aí o que eu bolei aqui? Eu criei um fluxo que vai fazer o seguinte: toda hora que é jogado um arquivo dentro de uma pasta ou modificado, eu vou pegar os dados desse arquivo e vou acrescentar esses dados dentro de um arquivo que vai ser o arquivo geral, que vai compor todos os dados da pasta. E isso eu vou resolver pelo Power Automate. Resolvi pelo Power Automate. Então eu vou mostrar aqui o exemplo como que ficou, né? No Power Automate, olha só, eu tenho aqui, ó, quando um arquivo é criado ou modificado, é uma pasta dentro do SharePoint, essa pastinha aqui, ó. Então eu tenho um arquivo Excel, que é um arquivo que me mostra tudo. Eu vou abrir ele aqui só para vocês terem noção. Esse arquivo ele tem uma coluna de arquivo, letra e valor, beleza? E os arquivos que são jogados dentro dessa pasta são arquivos CSV, né? Então aqui, ó, letra, valor, A1, B2, C3. No arquivo 2, eu vou editar aqui, GHI 789, beleza? O arquivo ele já tá com os dados do arquivo 1 e do arquivo 2, como vocês podem ver aqui, beleza? Então o que faz? Quando um arquivo é criado ou modificado nessa pasta, aí eu declarei aqui só uma variável para verificar só para definir como true, que eu vou utilizar aqui mais embaixo. Eu faço uma condição que é o seguinte: o arquivo não pode ser o total, porque se eu pedir para o arquivo total ser editado, vai acontecer um loop infinito. Então eu coloco só uma condição aqui que é para me desconsiderar se o arquivo é o arquivo total. E aí, se não for o arquivo total, ele faz um loop. O que ele faz? Ele obtém os dados desse arquivo que foi modificado, né? Aqui o arquivo foi modificado. Depois isso aqui é só para me converter os dados CSV em JSON, beleza? É porque o arquivo que está sendo jogado na pasta é em CSV. E aí eu faço uma execução de um script online em TypeScript para transformar CSV em JSON, beleza? E aí eu faço o seguinte: antes de acrescentar os arquivos, eu excluo lá do arquivo total todas as linhas que contém o nome do arquivo, beleza? Porque tipo assim, se eu editar o arquivo 1, o que eu vou fazer? Eu vou excluir todas as linhas do arquivo 1 e depois vou adicionar todas as linhas do arquivo 1 de novo, porque para não criar duplicidade e tudo mais. Então aqui eu faço um try otherwise. Então o que acontece? Ele tenta excluir uma linha que tem o nome do arquivo. Enquanto ele identificar que existe a linha com o nome do arquivo, ele vai continuar deletando, por isso que está fazer até. E aí, quando ele não conseguir deletar mais uma linha com o nome do arquivo, ele seta aquela variável lá em cima como false, e esse loop para de excluir as linhas, e depois que ele termina de excluir as linhas, ele adiciona todas as linhas novas do JSON que eu criei aqui em cima, né? Nessa tabela de dados. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou editar um arquivo, eu vou editar esse arquivo 2 e vou adicionar um arquivo 3 ali, para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou dar um Ctrl C nesses dois arquivos aqui. Então eu vou dar um Ctrl V aqui para a gente acompanhar o que vai acontecer. Eu abri aqui o Excel Online e é bacana que no Excel Online eu consigo ver em tempo real o que o Power Automate vai fazer, beleza? Então vou dar um Ctrl V aqui.
Vou substituir o arquivo de destino. Então, beleza. Ó, criei o arquivo 3 e substituí o arquivo... Modifiquei o arquivo 2. Eu vou abrir aqui o fluxo do Power Automate. Só para a gente ver aqui, ó, quando ele vai ser executado. Demora um minutinho para ele executar. O que vocês vão ver aqui? Ele vai excluir todas as linhas 2, vai adicionar todas as linhas do 2 nova e vai adicionar as linhas do arquivo 3, beleza? Ó, foi. Aí ele identificou que um arquivo foi modificado e um foi adicionado. E agora você vai ver aqui, ó, arquivo 333, ele adicionou as linhas dos arquivos 3. E agora ele vai excluir as linhas do arquivo 2, isso, e vai adicionar as linhas do arquivo 2. 2, 2, 2. E assim acabou. Executou o fluxo. Falou?